Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângela Schutz, eu sou médica, trabalho na Clínica Lotus. Queria primeiro agradecer a Irma e ao Ney pelo convite de participar desse evento, muito obrigada por terem lembrado de mim. E eu queria falar um pouquinho para vocês hoje a respeito, já que o tema é menopausa, a respeito das alterações que a pele da gente sofre na menopausa, tá? Então, o que acontece? A gente tem algumas camadas na pele. As camadas iniciais aqui, epiderme, a derme, né? A gente tem lá embaixo toda a parte dos folículos pilosos, glândulas de suor, glândulas sebáceas, né? E aqui embaixo a gente vai começar a ter a gordura, o tecido gorduroso, para depois chegar no músculo. Então, todas essas camadas, elas vão sofrendo alterações do envelhecimento, tá? E a menopausa faz parte do envelhecimento. Então, quando a gente fala de menopausa, a gente está falando de envelhecimento, na verdade. A menopausa nada mais é do que o envelhecimento das glândulas que produzem hormônios da gente, né? E quando a gente fala de hormônio, não são só as glândulas dos hormônios sexuais que envelhecem, mas a menopausa ela é basicamente taxada pela questão dos hormônios sexuais, porque a mulher para de menstruar, porque reduz a libido, mas não é só isso que acontece, tá? Porque ocorre algum ressecamento vaginal, alguma alteração nesse sentido, só que a questão é muito maior do que isso, na verdade. Quando a gente fala de menopausa e a gente está falando que as glândulas sexuais envelhecem, a gente também tem que lembrar que as outras glândulas envelhecem, como a tireoide, por exemplo, como as glândulas que produzem alguns hormônios no cérebro, como a hipófise, por exemplo. Então, essas glândulas envelhecendo, a gente começa a ter toda uma alteração no metabolismo, e as alterações no metabolismo, consequentemente, refletem em todos os órgãos. E a pele é um desses órgãos que sofre essas alterações, tá? Então, a redução do estrogênio e a redução de outros hormônios fazem uma atrofia dessas camadas. A camada vai ficando cada vez mais fina. A ligação entre essas células que fazem a conexão da pele da gente para que ela seja resistente, para que quando a gente bata, nada aconteça, elas vão reduzindo essa capacidade de se conectar e aí fica aquela pele mais fininha, mais atrofiada, que bate e rompe com facilidade. Aquele paciente que doutora, eu bato aqui e rompe a minha pele e já começa a sangrar. A gente percebe no toque isso, quando o paciente é mais idoso, tem aquela pele bem fininha que parece um papelzinho, a gente mexe assim, existe uma mobilidade maior dessa pele, justamente por causa dessa atrofia de todas as camadas. A pele perde turgor, né? Ela perde aquela firmeza, aquela hidratação, ela fica mais fininha do que era antes, existe ela fica mais compacta, né? Então a gente tem redução de ácido hialurônico, a gente tem redução de todas as proteínas que conectam uma célula na outra, a gente tem uma atrofia de todas essas estruturas, como do pelo, por exemplo, existe um envelhecimento do pelo, ele vai ficando mais fino, ele vai ficando branco. Então a gente tem características típicas do envelhecimento, na verdade, não só da menopausa, tá? A menopausa é uma das características do envelhecimento. Então, quando a gente fala de menopausa, a gente está tentando se referir à questão sexual, mas a gente tem que lembrar que ela acontece devido ao envelhecimento do corpo em geral e das glândulas sexuais. Então, o que a gente pode fazer para conseguir melhorar alguns aspectos nesse sentido? Primeira coisa que se o paciente não tiver nenhuma contraindicação à reposição hormonal, é aconselhado que se faça, tá? Não só pela questão de sintoma. Tem muita gente que pensa que, não vou fazer reposição hormonal porque eu não tenho calorão, não tenho aqueles fogachos, eu não tenho nenhum sintoma, eu não tô com osteoporose. Não é para isso somente. É para a gente prevenir o envelhecimento e também para que a gente envelheça melhor, que a gente pensa em repor hormônios, tá? Então isso tem que ser conversado com o seu ginecologista, com o seu nutrólogo, tem que avaliar se o paciente não tem risco de algumas doenças, como o risco de câncer de mama aumentado, por exemplo, que a gente contraindica a questão dos hormônios, porque teoricamente aumentaria esse risco, né, repondo hormônio. Então tem que ser uma coisa bem pensada e conversada com o seu médico, não é uma coisa que vocês decidam, tá? Mas algumas coisas o paciente pode fazer e nunca vai fazer mal, só vai fazer bem. Por exemplo, exercício físico. O exercício físico aumenta muito um dos hormônios muito importantes quando a gente fala de anti-envelhecimento, que é o hormônio do crescimento.
É um hormônio produzido no cérebro, ele aumenta em quantidades enormes quando a gente faz exercício com frequência durante o exercício, principalmente um exercício mais puxado, assim, que te dê massa muscular, que realmente faça ficar mais cansado. Então é importantíssimo fazer exercício com frequência, não é fazer um exercício hoje ou dali 2 meses, é a frequência que vai manter os níveis desse hormônio sempre aumentados. E esse hormônio interfere em absolutamente todas as células, tá? É importante também a gente lembrar, todos os hormônios, a questão de ser chamado de hormônio é justamente isso. Quer dizer que a ação dele ocorre em todas as células do corpo da gente. Então, o hormônio do crescimento age na pele, ele melhora a qualidade da pele, ele melhora o coração, ele melhora o funcionamento do rim, ele melhora tudo. Ele melhora a condição muscular do paciente, ele dá mais massa muscular, tá? Não é à toa que algumas pessoas repõem, mas esses hormônios que o pessoal usa, hormônio de crescimento, por exemplo, que injeta, ele é um tipo de hormônio. A gente tem milhares de tipos de hormônio do crescimento que variam na composição molecular e isso só o corpo da gente consegue produzir. Então, se a gente conseguir fazer exercício, se a gente conseguir se alimentar bem, a hidratação é extremamente importante para manter essas camadas da pele também organizadas e hidratadas. Se a gente não bebe bastante água, a pele vai ficando mais ressecada e aí ela fica mais frágil. Uma das questões muito importantes também é a questão da hidratação dessa pele, com hidratante mesmo, com creme, tá? Porque se a gente hidratar essa pele, a gente mantém a conexão melhor, a gente tem menos perda de água, a gente tem menos sintomas. Tem gente que tem coceira, por exemplo, muito prurido depois quando é mais idoso, só porque a pele está muito ressecada. Então tem que beber bastante água, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, tá? E aí depois a gente já entra nas alternativas que a gente tem por fora, que são os cremes, né, os dermocosméticos, para a gente conseguir melhorar a qualidade dessa pele, para a gente conseguir estimular colágeno nessa pele, para que ela responda mais, para que a gente reponha minerais. Por exemplo, tem cremes que a gente coloca medicações como zinco, cobre, ferro, vitamina C, coisas que vão ajudar na produção de colágeno quando esse creme for absorvido. Isso realmente funciona, não é história, tá? Então é extremamente importante utilizar esses cremes. E depois a gente, se quiser falar de rejuvenescimento facial e corporal, a gente pode ficar até amanhã aqui falando em termos de alternativas de procedimentos estéticos e de outras coisas que a gente tem para oferecer para os pacientes, mas aí já foge um pouco do que a gente está falando, tá? Então, assim, na menopausa o foco principal é cada vez mais fazer o que a gente sempre fala: se alimentar bem, fazer exercício, dormir bem, tá? Beber bastante água, ter uma boa qualidade de vida. A meditação ajuda bastante nessa questão também, tentar se manter o mais longe possível dos estresses. Eu sei que isso a gente não controla tão bem porque as coisas acontecem independente da nossa vontade, tá? Mas é extremamente importante um comprometimento do paciente com ele mesmo. E se for possível, repor, dá para o teu corpo que ele não consegue mais produzir porque está envelhecendo. Isso faz parte do processo. Mas a gente quer envelhecer bem, quer envelhecer com saúde, quer envelhecer sem ficar doente, né? E a gente quer viver o máximo de tempo possível com uma saúde que nos mantenha independentes e que a gente consiga fazer tudo por nós mesmos, sem precisar ser aquele velhinho que a gente aprendeu lá atrás, que quando estava com 70, 80, passava o resto da vida sentado esperando a morte chegar e sem caminhar direito e sem conseguir, com dor o dia todo. Isso não é envelhecer, isso é ficar doente, tá? Então foquem no bem-estar, foquem na saúde de vocês e eu espero ter ajudado. Beijo!